Fala galera, bom dia, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, porque estou bem, graças a Deus, né? E hoje, principalmente nesse vídeo, eu quero trazer também alguns temas, né? Mas não só um tema, e vários temas principalmente. Mas uma frase que eu gosto principalmente, né? Que foi um dos maiores líderes aí da África do Sul, o Nelson Mandela, que ficou aí quase 27 anos, aliás, ficou 27 anos preso, né? Por conta da ideia, principalmente lá, da ideia do apartheid, porque ele queria principalmente direitos iguais para a comunidade negra lá na África do Sul. E com isso, Nelson Mandela ele ficou preso aí durante aí quase mais de 27 anos, né? Ele queria direitos civis para a comunidade negra na África do Sul. Porém, o Nelson Mandela ele fala uma belíssima frase. Ele afirmava: a arma mais poderosa para mudar o mundo é a educação. Quando você de fato se torna um cara com grandes conhecimentos, eu falo em diversas áreas, mas não há necessidade de você saber tudo, porque é impossível de fato um ser humano saber de tudo, né? Nem Einstein sabia de tudo, né? Mas quando você tem conhecimento em determinada área, quando você pesquisa de fato as informações verídicas e não fake news, quando você tem a sede do conhecimento, principalmente, as coisas, elas, você enxerga as coisas principalmente de outra forma. Mas quando você apenas baseia sobre fake news, ou quando você apenas observa uma fonte que talvez não seja verídica, apenas você cria uma bolha social. Tem uma frase belíssima também, aliás, um grande contexto da filosofia de Platão, ele falava a questão do mito da caverna, ele falava uma alegoria da caverna. Quem quiser pesquisar também é bem legal. Ou seja, o Platão ele fez uma ideia, uma analogia, que existia mais ou menos aí 4 prisioneiros. E esses prisioneiros eles estavam diretamente em frente da parede da caverna. Porém, do outro lado, havia sombras passando desses 4 prisioneiros. Mas um belo dia, um desses 4 prisioneiros, um saiu e ele foi observar o mundo lá fora. No entanto, quando ele volta, né, lá ele viu diversas paisagens, viu a natureza belíssima, enfim. Quando ele retorna para a caverna, ele conta para seus colegas do que ele viu lá fora, que o mundo lá fora não era de fato aquilo que eles estavam vendo desde o início. Porém, esses prisioneiros não acreditaram nele e, enfim, acabaram matando o seu amigo, né? Nessa analogia em questão do pensamento do Platão, você observa principalmente hoje, a maioria das pessoas elas não querem aceitar a verdade. Elas não observam o mundo a seu redor como ele funciona. Ou talvez elas observem, mas de fato elas ignoram o mundo, a realidade, porque a realidade é crucial. E assim, nós estamos vivendo hoje, né, a gente sabe que o Brasil é um país de grande polarização política, né? Não é envolvendo principalmente as eleições do ano passado, desculpa, principalmente envolvendo as eleições de 2018 até esse ano, galera. Então o Brasil, ele, desde o início aí já vem em questão de uma grande polarização política. A gente observa que foram grandes presidentes aí da história brasileira que passaram aqui, no caso de Getúlio Vargas. Você observa a disputa, principalmente quando foi por volta de 1960, a questão lá do Jânio Quadros, também a questão do João Goulart, também envolveu a ditadura militar aqui no Brasil, também houve a disputa de Lula, na época também com o Fernando Collor, Fernando Cardoso, com o Lula também, na época aí por volta das diretas já também, o Fernando Collor também, aquela chamada aí, que foram os caras pintadas, né, que eles queriam que o Collor, principalmente ele, saísse da presidência porque envolveu vários escândalos de corrupção, né, e porém, né, voltando à nossa realidade, o problema que nós estamos passando hoje, principalmente por uma falta de administração política e uma falta
principalmente de uma responsabilidade com a população do Brasil, né? Então, assim, muitas das pessoas que elegeram esse presidente, o Bolsonaro, como a gente sabe que é o cara que está lá. Galera, a gente sabe que a função do presidente, na realidade, é representar a população, é servir o povo, porque de fato foram as pessoas que o elegeram. Nós não vivemos no Brasil atualmente a questão de um poder monarca, galera. Nós não estamos vivendo isso, né? A gente ainda vive, como eu falo, a questão de um cheiro de democracia, ou seja, o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Porém, você observa que esse cara ele tem a ideia que nós estamos vivendo um poder autoritário, que ele pode fazer o que ele bem quer. E sobre a questão da pandemia, do que o Brasil já vem desde o início da pandemia, quando foi confirmado lá o primeiro caso, por volta de 2020, né, foi no mês de fevereiro, né, o Brasil já está próximo de quase 400 mil mortes. Você observa que tudo isso que esse cara fez foram cagadas. E quando a cagada ela vai caindo, cagadinha, ela forma uma privada completa, né? E pela falta de responsabilidade, pela falta de administração e gestão no governo Bolsonaro, nós chegamos a isso. Aí você observa mais, de fato, será se haveria vacina suficiente para vacinar toda a população aqui do Brasil, 211 milhões de habitantes? Possivelmente sim. Aliás, laboratórios americanos, como eu já falei em vídeos anteriores, ofereceram aqui vacina, sabia? Eles ofereceram vacina aqui no Brasil, que foram aproximadamente aí 70 milhões de doses na época. Porque, assim, galera, ó, é o seguinte, a Pfizer, como é um laboratório americano, ela precisaria, quando começou a desenvolver a primeira vacina, ela precisaria de um país para testar a vacina. Ou seja, o laboratório desenvolveu um produto químico e biológico, mas precisaria de alguém para testar, de alguém de uma grande quantidade de massa de população. Só que o nosso país, galera, o Bolsonaro recusou, ele não quis isso. Porque ele falou aí que a gente poderia virar jacaré ou poderia virar cavalo. Sendo o cavalo que é ele que está na presidência, né? Porém, o que acontece? Israel, o país Israel, aceitou a proposta. Então, em troca, a Pfizer vacinaria a população para ver se de fato funcionaria, se a vacina seria aprovada, e em troca, o laboratório vacinaria. Ou seja, novamente, o laboratório vacinaria a população de Israel e Israel daria o resultado se funcionaria a vacina. E hoje, como a gente percebe principalmente, já em Israel, principalmente aí, o governo israelense já está autorizando para que a população possa ficar em parques públicos já sem máscara, mas já em ambientes fechados ainda tem que utilizar máscara. Aqui no Brasil foi muito diferente. O governo recusou. A Pfizer ofereceu 70 milhões de doses na época. E o governo brasileiro recusou essas doses. Quando foi pela Coronavac, né, que é a vacina produzida na China, mas principalmente que seus insumos químicos estão aqui no laboratório aqui de São Paulo, que é no Instituto Butantan e no Fiocruz, o governo brasileiro também recusou. Disse que não queria a vacina chinesa, porque a vacina seria comunista. Apesar disso tudo que nós estamos vivendo hoje e o que a gente observa, toda essa irresponsabilidade gerou esse quadro terrível de morte, né? E a situação piora mais ainda. No entanto, alguns estados adotaram medidas, principalmente a questão para fechar, né? Você observa que foi decretado em alguns estados o lockdown, mas outros estados foram contra essas regras, principalmente aí. E também você observa que o vírus está praticamente aí
contaminando mais ainda, e a questão que a campanha de vacinação, a gente não viu quase nada. Na verdade, campanha de vacinação pelo governo federal, nós não vimos nada. O governo não investiu em nada em campanha de vacinação. Não deixou que o vírus fizesse a festa, como está fazendo ainda hoje. É um quadro muito triste. Nunca da história do nosso país o Brasil passou e está passando pelo momento difícil como esse. É um momento delicado. Muitos afirmam que o PT, entre outros governos anteriores, foram comunistas que arrasou o Brasil. Galera, conheça a história primeiro. Primeiro você tem que conhecer a história para você falar, para você interpretar o contexto. O Brasil, quando foi por volta de 2009, a gente observou que teve o HN1, a gripe suína. Mas no governo Lula, principalmente, o governo investiu muito em campanha de vacinação. A meta seria, naquele ano, vacinar aproximadamente aí 70 milhões de pessoas em menos de 2 meses. E o governo cumpriu isso. Porém, o governo atual não demonstrou nada disso. Esse cara é o irresponsável. E ele é responsável por todo o número de mortes que está acontecendo. Porque o governo ficou omisso e ainda continua omisso com esses números terríveis de mortes. Esse cara, ele vive na bolha social dele, nas redes sociais. E os gado que o seguem, a mesma coisa. Então, qualquer pessoa, qualquer ser humano, qualquer cidadão do Brasil tem que entender o negócio. O cara está na presidência para servir você como cidadão brasileiro, porque foi você que o elegeu. Ele é funcionário da população, galera. Ele não está na presidência apenas para demonstrar que ele é o presidente, mas ele está na presidência para servir a você, cidadão. Para fazer com que as leis, com que a Constituição Federal de 1988 seja cumprida. Ele está na presidência para isso. Você paga o salário dele. Você paga o salário dele. E isso que nós estamos vivendo hoje é toda falta da administração política e da coordenação. Não culpabilizo apenas o governo federal, mas o governo federal ficou omisso desde o início com o combate à pandemia. Não demonstrou nada. Não incentivou nada. Apenas o cara foi contraditório a tudo. A tudo, galera. A ciência, ela explica. A ciência não tem partido. A ciência não tem Bolsonaro. A ciência não tem PT. A ciência trabalha com dados científicos, com dados de pesquisa. Infelizmente, esse cara ele inventou diversos fake news. Contribuiu mais ainda para que a gente chegasse nesse caos que a gente está vivendo hoje na atualidade. E sem contar que o perfil do cara tem quase 19 milhões de pessoas. E a maioria das pessoas não enxerga a verdade. Tem um grande cara, né, que se vocês quiserem pesquisar, ele fala a questão da estupidez humana. É um grande filósofo mexicano, depois vocês podem pesquisarem. Que ele fala, quando um cara faz uma merda, toda essa merda pode afetar todo mundo. Não só ele. A idiotice e a estupidez. E esse cara é o que ele vem fazendo hoje. Sabia? É terrível. Enquanto isso, tem milhares de brasileiros. São milhões, não milhares, mas são milhões de brasileiros tentando cumprir o seu dever como cidadão. Você tem que pagar o seu imposto todos os dias. Você paga. Se você atrasar uma conta de internet, se você atrasar uma conta de luz, ou uma conta de água, enfim, qualquer conta que você pague, suas contas domésticas, se você não pagar durante um período de um mês, ou um prazo determinado, seu nome vai para o SPC ou para o Serasa. Não é verdade? E enquanto isso, quem você esperava, ou quem você esperaria para cumprir o seu papel, o seu dever, a sua funcionalidade, não faz. E não está fazendo. Enquanto isso,
esse cara, ele continua culpabilizando governadores, prefeitos, por fechamento de comércio, né? Mas se nós tivéssemos tido desde o início toda a coordenação, toda a estrutura, toda a capacidade para tentar combater a pandemia, talvez nós já teríamos chegado ao número recorde de vacinados, porque o Brasil, como eu falei ainda há pouco, o governo federal não investiu em campanhas de vacinação, né? E continua a mesma coisa, o governo continua omisso. Mas, eu volto a falar, precisamos toda a população do Brasil precisa observar em quem vai votar o ano que vem. Nós já temos eleições de 2022. Observa, galera, o seu voto vale tudo. O seu voto não vale apenas você chegar lá na urna no dia da eleição e votar e acabou. Quem representa o seu país são eles. Quem representa o nosso país é o chefe de Estado. Só que o nosso país não está sendo representado como deveria. E a população está morrendo. Sabia? A população está morrendo, galera. As UTIs estão lotadas desde o início. É triste, é dolorido você perder um ente querido que fica na fila de espera, sem poder de fato fazer nada. Quantas das pessoas morreram desde o início? Quase 400 mil mortes, que não puderam de fato nem sequer poder despedir dela naquele momento exato. É uma dor profunda, é uma dor que não cura. E se nós tivéssemos tido campanha de vacinação, tivesse tido testado em massa aonde o coronavírus estava em estados, não teríamos chegado a isso. E como eu falei em vídeos anteriores, volto a falar, o governo tem dinheiro suficiente para ter comprado testes de vacinas, para ter vacinado, aliás, para ter feito a testagem em massa da população. Mas isso nada fez. Infelizmente, o negacionismo persiste desde o início. Os fake news malditos continuam se espalhando mais ainda. Mas é necessário que você pesquise, que você tenha conhecimento. E de fato, esse canal Notícias no Ar trabalha com isso. Trabalha com conhecimento. Trabalha principalmente com fontes confiáveis. E trabalha com fatos verdadeiros. Por isso eu falo para vocês, é necessário que você escolha quem você vai votar. É necessário que você veja as propostas de cada candidato na eleição. Porque esse cara, ele caiu de paraquedas na presidência, galera. Ele caiu de paraquedas e ele continua fazendo um desastre terrível. Um desastre que a própria história vai cobrar futuramente, tá? E, de fato, a história ela cobra. Tá bom? Você observa também em dias anteriores que a mãe dele foi vacinada. Enquanto isso, milhares de brasileiros não tiveram direito à vacina. O nosso país é um país maravilhoso. Mas, infelizmente, os que comandam o nosso país devasta, estraga e apenas coloca o que era necessário para que nós pudéssemos crescer, coloca o nosso país de água abaixo. É lamentável, mas saiba de uma coisa, você é quem paga o salário de todos, galera. Eles estão lá no Congresso Nacional, os deputados, os senadores, não foram eles que chegaram até lá, mas foi através do seu voto, porque você confiou neles. Você, principalmente, acreditou que eles pudessem mudar, trazer emprego, mais infraestrutura, mais investimento, principalmente na segurança pública, moradia e habitação. Você acreditou nisso. Porém, eles continuam da mesma coisa. Aproveita das misérias e das desgraças da população para usufruir do dinheiro público. É lamentável. E ainda eu falo, toda essa irresponsabilidade do que nós estamos passando hoje, o governo federal, Jair Bolsonaro, tem uma culpa tremenda.
e é lamentável. Espero que vocês gostem desse vídeo. Fiquem com Deus, se cuidem e até o próximo vídeo. Um forte abraço. Aproveitem, galera, por favor, se inscreva no canal e deixe aquele joinha para que esse canal possa crescer. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!